Olá, seja bem-vindo ao site agazeta.net, dando sequência às entrevistas com os candidatos a cargos majoritários. E hoje nós converso com Roberto Duarte, candidato ao Senado. Roberto, nós estamos faltando aí 17 dias para as eleições, quase que na reta final. Sim. É a primeira participação sua como candidato. O que você tem visto nesse período de campanha que você pode diagnosticar em relação aos problemas da oposição? Quais são os problemas na oposição que você diagnosticou, que você pode falar, que dá para mudar? Olá, internautas, amigos internautas. Olá, Itaã. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com você e ter o privilégio e o prazer de ser entrevistado por você novamente. Quero agradecer também a direção da empresa, do site, parabenizar por esse trabalho que vocês vêm fazendo, participando na eleição. É muito bom, é de suma importância para toda a nossa sociedade, para que todos venham saber e tomar conhecimento das nossas propostas, dos nossos pensamentos com relação às eleições de 2014. Mais especificamente com relação à sua pergunta, então, olha, veja bem, eu não posso falar por todas as oposições, eu posso falar por mim, pela minha oposição, eu e o meu candidato a governador, Bocalon. O sentimento que nós temos é muito gostoso. Eu, a primeira vez, estou participando efetivamente de uma eleição e isso tem sido um aprendizado muito bom mesmo. A receptividade que a gente vem recebendo, a aceitabilidade que a gente tem da população, da mais carente, aquela que tem a melhor condição de vida, tem sido excepcional conosco. O que a gente sente com detalhe é especificamente com essa pergunta sua. A gente sente, eu e Bocalon, muito a falta de estrutura, que a nossa estrutura não é igual às outras que estão postas da oposição e nem mesmo a da situação do lado do governo. Nossa estrutura é bem mais ínfima, bem mais humilde, bem mais popular, mas graças a Deus ela é muito mais agraciada pelo povo. Roberto, você é jovem, você é um jovem ligado atualmente a um partido de oposição ao governo. Como é que está na oposição essa ideia de renovação de lideranças? Bocalon, eu não posso dizer que o Bocalon é uma pessoa jovem, apesar de ter um espírito bem interessante, mas enfim, você é um jovem, como é que está essa renovação de quadros? É sobre isso que eu queria que você fizesse uma reflexão. Olha, veja bem, então, o Bocalon, como você falou, o Bocalon, eu posso lhe afirmar, ele é um jovem por completo. Apesar dos seus 61 anos, eu vejo que ele tem uma vitalidade maior do que muito menino de 10, 15 anos de idade aí. Pode ter certeza disso. Ele tem uma força, ele tem um vigor que contagia a gente. Contagia, inclusive, a mim, que sou mais jovem que ele, e me faz forçar a ir acompanhá-lo cada vez mais. Mas olha, ele, Bocalon, pensou justamente nisso que você está colocando, na renovação, em trazer novas e criar novas lideranças políticas para o estado do Acre. E por isso ele me convidou para ser o seu candidato a senador da República. Olha a importância que tem disso, a importância que tem de nós renovarmos, a importância de criarmos novas lideranças, de trazermos novas pessoas, novas mentes, novas propostas e novos projetos. Isso já demonstra que Bocalon é jovem, assim como eu. Já dá para pensar numa possível candidatura de Roberto Duarte para outro cargo? Nós temos que aguardar o resultado das eleições, primeiramente, para depois de a gente ver o resultado das eleições, e aí sim nós vamos pensar num futuro político diferente ou não, ou mantermos nessa posição, mas isso é só após o resultado das eleições. Nós temos ainda 17 dias, e esses 17 dias, eu posso lhe afirmar, então, estarei na rua, conversando com o povo, que é aquele que pode nos dar o mandato. E eu vou buscar esse mandato fielmente até o último dia, até o último segundo dessas eleições. Você é um advogado, uma pessoa especializada na questão das legislações. Essa caminhada na campanha, o que você viu de desrespeito às leis? Que reflexão que você fez em relação ao papel do cidadão, do Estado e do respeito às leis? O que está precisando melhorar? Olha, em todas as áreas, em segurança, todas as áreas. Educação, saúde, o que você A gente vê que há um desrespeito à nossa legislação, mas esse desrespeito ele começa por muitos que aí estão no poder hoje. E isso contamina a nossa sociedade. Infelizmente,
aqueles que deveriam dar exemplos não dão exemplos. E aqueles que têm que respeitar e obedecer, aqueles que dão os respeitos, não fazem consequentemente, né, por conta que eles não dão os exemplos. Mas veja bem, há desrespeito na área da saúde, há desrespeito na área da educação, com relação à segurança pública, pelo amor de Deus, está um caos generalizado no estado do Acre. E não só no estado do Acre, como no Brasil. A nossa legislação também ela é muito frágil com relação a esse aspecto penal. Nós temos que modificar as leis. E isso que me diferencia. Se eleito, qual é a proposta que o senador Roberto Duarte poderia trazer para... Olha, nós temos várias propostas com relação à segurança pública, com relação à saúde, com relação à educação, mas uma das nossas principais bandeiras é a redução da maioridade penal, de 18 para os 16 anos de idade. E aí eu lhe explico por quê, Itaã. Porque hoje um jovem com 16 anos, ele tem total consciência dos seus atos. Um jovem de 16 anos tem direito de votar para escolher os seus governantes. Um jovem de 16 anos, ele pode constituir uma família. E olha, vejam bem, muitas vezes os nossos jovens hoje, com 16, 17 anos, são coagidos, são cooptados pelos bandidos para cometerem um crime, ou muitas das vezes não cometer esse crime, mas assumir o crime pela sensação de impunidade que permeia a nossa juventude. Roberto, mas você defender a maioridade penal aos 16 anos, você não está responsabilizando o termômetro pela febre, não? Você não está... Não, veja bem, a gente defende a redução da maioridade penal como uma forma emergencial e paliativa para a redução dos índices de violência no estado do Acre e no Brasil. Então você assume que não resolve o problema? Né? Não, com certeza não. Nós não estamos aqui, até porque eu não sou candidato a Deus, sou candidato a senador. Eu quero trazer medidas paliativas. Eu não vou fazer como o Partido dos Trabalhadores e a Frente Popular está fazendo há muitos e muitos anos, prometendo 40 mil empregos, 20 mil casas, saúde de primeiro mundo e nunca cumprir. Eu não estou prometendo aqui soluções para todos os problemas e definitivas. Hoje o caos, principalmente com relação à nossa juventude, ele está gerado por quê? Existe uma consequência. E qual é a consequência disso? Quais são a origem desses problemas? A origem é justamente a falta da educação, do esporte, da cultura, do lazer e, fundamentalmente, oportunidade de geração de emprego, renda para a nossa juventude. Hoje já circula a informação de que 7 crianças indígenas morreram em função de diarreia, um surto de rotavírus, que se supõe que seja um surto de rotavírus na região do Purus. Você pretende ser senador pelo Acre. Que diferenciais você pretende levar para Brasília, especificamente em se tratando de Acre, Amazônia, na tua plataforma parlamentar? Sim. O que leva-se de genuinamente acreano, digamos assim? Justamente o que você está falando agora com relação a índios, né? Com relação à morte de alguns indígenas. O que acontece com relação a isso? É a falta da saúde. Eles estão largados, os povos das florestas, que são tão defendidos pelo governo da Frente Popular, estão abandonados, principalmente com relação à saúde. Mas veja bem, hoje passou no Congresso Nacional o orçamento a PEC do orçamento impositivo, aonde todo senador e todos os deputados federais terão direito à emenda impositiva. Ou seja, a gente aloca uma emenda para o nosso estado e essa emenda vem independentemente de lobby, de conversa, de qualquer outra coisa. Então todo deputado federal, todo senador terá direito em torno de 14 a 18 milhões de reais por ano de emendas. E metade desse valor tem que ser investido justamente na saúde e na educação. Então nós vamos ter como melhorar em muito a saúde, não só da cidade, mas como a do homem do campo e como a dos índios. Nós podemos e devemos olhar mais para os nossos índios para dar uma proteção melhor no aspecto da saúde a eles. Essa semana nós tivemos a presença do ministro dos Transportes aqui, falando a respeito das obras da ponte do Rio Madeira e também falando a respeito da não realização das obras de elevação da BR-364, naquele trecho... Perfeito, são 30 quilômetros. 30 quilômetros. E aí, que críticas que você faz a esse processo? Olha, veja bem, não foi feita a execução da obra da ponte do Rio Madeira até hoje, porque o governo federal não quis. Mas já se iniciou, né? Não se iniciou. E aí eu desafio, não só você, mas a qualquer pessoa, inclusive qualquer governante da Frente Popular, a me levar lá na beira do Rio Madeira e me mostrar onde é que está
onde é que está a estrutura de começo dessa obra. Essa obra não iniciou, e eu vou te dizer uma coisa, então, eu não acredito no início dessas obras antes do final desse ano. Mas olha, os nossos deputados federais, os nossos senadores e o nosso Estado, de uma forma geral, ele não teve a capacidade de levar ao governo federal a importância da construção dessa ponte do Rio Madeira sobre o Rio Madeira. Por quê? A gente viu agora com a alagação de quase 30, 40 quilômetros da BR-364, o caos que ocorreu aqui no estado do Acre. Né? Nós não podemos mais aceitar que vivemos hoje, em 2014, e ainda tenhamos a nossa estrada interditada pela força da natureza dessa forma. Né? As obras para aquela elevação de pelo menos 3 a 4 metros, no meu singelo entendimento, Itaã, de pelo menos 30 quilômetros de extensão da estrada, ele deveria ter começado há muito tempo. Logo após a baixa do Rio Madeira, ela já deveria ter se iniciado, para que a gente não venha mais a sofrer isso. Há tempos atrás, eu passei lá pela BR-364, sentido Porto Velho, e vi que, como a gente diz no popular, a água estava lambendo ainda o asfalto. Cerca de 2 palmos, 1 palmo, 2 palmos, para chegar no asfalto. Quer dizer, qualquer chuva vai causar o mesmo transtorno para o nosso estado, mais uma vez. Pode ter certeza disso. Embora existe aí algumas fontes do governo do PT dizendo que isso foi um evento da natureza que ocorre de 300 e 300 anos. Eu não acredito nisso. Roberto, queria agradecer a sua participação aqui no site Gazeta.net, mais uma vez. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui. É um prazer. Sempre que formos convidados, em qualquer lugar, nós vamos estar lá para debater com a sociedade os seus problemas e, principalmente, trazer as soluções que nós entendemos viáveis para a sociedade. Quero pedir também a você, eleitor, que nos dê um voto de confiança, de credibilidade. Vote no Roberto Duarte, 333, para o Senado e, principalmente, num homem honesto, íntegro, qualificado, que tem duas qualidades que mais me chamam a atenção: ética e disciplina. Disciplina para não roubar, principalmente, e disciplina para saber gastar bem o dinheiro público. E esse homem é o Bocalon, que agora é 25. Por favor, para governador, vote Bocalon 25. Muito obrigado. Obrigado.